Deus muito pontuais. O primeiro está no livro de Gênesis, quando José assume o trono e os seus irmãos, depois de todo o processo que José passou, vendido pelos irmãos, a casa de Potifar, a prisão e o cárcere, a ascensão ao trono, a edificação do rei, porque ele conseguiu em 7 anos juntar comida, estocá-la, administrar o Egito como governador do Egito. Mas apesar de ser alguém muito bem sucedido, ele era um homem com muitas feridas, porque ele põe os seus filhos, o nome dos seus filhos, os nomes daquilo que ele viveu. Ele teve 2 filhos e ele coloca o nome dos seus filhos as dores que ele viveu no Egito, e demonstrando que ele não estava bem, que ele era alguém com o coração ferido, machucado, apesar de ser bem sucedido. Eu deixei separado aqui, só que me fugiu o texto agora. Capítulo 41 de Gênesis, e versículo de número 51, veja o que José diz, veja o que o texto diz, versículo 50. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que ele deu o nome de Asenate, que ele deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote em On. Chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Era um homem ferido, apesar de ser bem sucedido. Ascendeu ao trono, governou o Egito. Depois de Faraó, ele era quem mandava, mas carregava traumas, feridas não cicatrizadas. Lá na frente, quando seus irmãos descem ao Egito para buscar comida, ele atentou no coração uma vingança, prendeu um dos seus irmãos, tramou ali colocando uma taça no meio das sacas de trigo, para que pudesse ali prender alguém, a fim de que de alguma forma prejudicasse seus irmãos, até que ele entendeu o caminho do Senhor. Irmãos, nós somos feridos até no meio dos nossos irmãos, aqui dentro. Parece uma mentira, mas não deveria ser, mas é. Porque Paulo disse lá em Coríntios, na sua 2ª epístola, no capítulo 11, falando das suas viagens, ele diz assim: eu passei perigo entre os falsos irmãos. É duro ouvir isso, mas é o que está na Bíblia. A Bíblia não esconde nada. Agora, a Bíblia é um livro de possibilidades. Porque José tinha poder para prejudicar os irmãos, autoridade. Ele podia fazer o que quisesse, ninguém ligaria, tampouco o Faraó. Ele podia matar os irmãos. Ele podia fazer com que todos eles ficassem presos. Mas papai estava vivo. Papai estava vivo. O pai dele estava vivo. E talvez nas suas reflexões,
irmãos que ficou preso. Ele queria que trouxesse mais novo, que era irmão legítimo dele, o Benjamim. Ele, nas suas reflexões, ele disse: eu estou aqui porque Deus me trouxe até. Se José não estivesse lá, a sua descendência pereceria. Se José não tivesse tornado governador do Egito, irmãos, Jacó e seus filhos morreriam lá em Canaã. Mas Deus tem seus caminhos. E mesmo que a gente seja ferido, Ele tem um propósito. Glória a Deus. Tem um caminho. Então não endureça o seu coração porque você foi ferido pelo seu irmão. Perdoe. Não é assim? É assim que a Bíblia nos ensina. José, depois que os irmãos voltam, ali ele tirou toda a sua vestimenta, se despiu das vestimentas de governador, as pinturas do Egito, que eles eram muito exóticos nisso, é só olhar a história. E ele disse assim: eu sou José. Glória a Deus. Eu sou José. Eu sou José. Eu sou José. E os irmãos dele, espantados assim, ele disse: não fiquem calmos. Deus me trouxe aqui para a preservação da vida. Não se culpem. Aleluia! Tem muito crente parado na caminhada porque alguém disse algo sobre ele. Faça isso não. O mais importante é aquilo que Deus disse sobre você. Eu não tenho uma experiência de vida tão grande, eu não gosto de me citar como exemplo, mas um dia eu preguei num lugar muito entusiasmado e animado. Quando eu desci do púlpito, alguém bateu nas minhas costas assim: parece que você tem chamada mesmo. Doeu, irmãos. Aquela palavra doeu. Eu disse: continua orando por mim. E hoje nós somos amigos. Talvez ele nem se lembre de que disse isso. Porque às vezes tem pessoas que são realmente, têm um coração difícil mesmo. Mas tem outras que Deus permite até que ela diga umas coisas dessas, gente, para experimentar o nosso coração. Para experimentar. Outra vez alguém disse: olha, mas estão dizendo por aí que o Senhor é isso. Espera aí. Eu não vou dar conta do que dizem de mim. É muito difícil. A gente vai viver uma aflição muito grande, medindo o ibope da nossa popularidade, ou querendo agradar todo mundo. Chegará um momento da minha vida e de nossas vidas que a gente vai ter que tomar uma decisão, e a decisão que a gente tomar vai agradar a uns e a outros não. Mas se você está dirigido por Deus, até quem não aceitou vai chegar para você: tá bom, tinha que ser assim mesmo. Então não deixemos que as feridas causadas por alguém nos tire a sensibilidade das coisas espirituais, ou que o nosso coração se endureça.
operou milagres, desafiou os profetas de Baal. Deus respondeu com fogo. Ele disse que não choveria e não choveu. Depois disse que choveria e choveu. Deus confirmou a sua palavra. Mas Jezabel disse assim: Elias, eu vou te matar. Aí o medo fez com que ele se tocasse numa caverna, quase comido, dormia, uma depressão profunda. Até que Deus foi lá e disse: Elias, isso aqui não é o teu lugar. Tem gente assim, com trauma, com medo de uma palavra, de alguma coisa que aconteceu na sua vida, se tranca no quarto. Eu não estou dizendo isso, irmão, como que eu estivesse imune, porque eu sei que é de ansiedade, porque eu já tive muitas crises, de passar muitas noites sem dormir, preocupado com coisas que não estavam sob o meu controle. Mas Deus foi lá e gritou: Elias, o que tu estás fazendo nesta caverna, Elias? Senhor, todo mundo morreu, estou sozinho. Elias, vem aqui fora que eu quero te mostrar umas coisas. Irmãos, Deus não nos quer numa caverna com o coração endurecido por pensamentos e por coisas que a gente não tem como controlar. Entrega na mão de Deus. Aleluia. Diz a Ele: Senhor, está aqui, está a minha vida, está na tua mão, meus sentimentos, o meu coração, a minha mente, está na tua mão. Controla, governa, não me deixa perder a sensibilidade, porque Elias estava sendo alimentado e voltava a dormir. Era Deus que estava lhe alimentando. Em um determinado momento, o texto diz que o anjo do Senhor lhe alimenta, dá a ele pão e ele come e dorme. Às vezes a gente está assim, Deus está provendo tudo e a gente: cadê Deus? Cadê Deus? Ele está ali, mandando um pão para que você coma. Mas o seu coração está endurecido e você não está vendo que é Deus. É Deus mandando pão, é Deus lhe alimentando, é Deus lhe acalmando, é Deus lhe dando paz, é Deus lhe dando graça. Deus esteve aí todo o tempo e sempre estará. Aí quando ele veio um terremoto, uma chuva forte, uma grande ventania, ele percebeu que Deus não estava nisso. Agora, quando a brisa suave soprou, ele disse: isso é Deus. Ele voltou a ter sensibilidade. Ele percebeu Deus num vento que soprava de maneira muito calma. A gente só quer aqueles estrondos, a gente só quer. Aí Deus está aí, viu? Numa brisa suave. Numa brisa suave. Sinta Ele com uma brisa dizendo assim: eu estou com você. Eu estou com você. Para encerrarmos hoje, querido, Salmo 73, eu já citei esse salmo aqui muitas vezes. Asaf era um levita, e vocês são muito conhecedores de Bíblia, sabem que a tribo de Levi, ela não recebeu nenhuma herança, porque Deus
deixou a tribo de Levi para viver da obra, né? Eles eram sacerdotes da tribo de Levi, saíram os sacerdotes, os levitas que eram músicos e ajudantes dos sacerdotes nos ofícios do templo. Então eles não tinham emprego, eles não viviam de trabalho, eles viviam da obra. Então as sobras do altar, os pães da proposição que depois de 7 dias poderiam ser comidos, a sobra da oferta, tudo era a sobra. Então eles viviam quase que de esmola, né? Chegou um período da vida de Asaf e ele parou para olhar o ímpio e disse assim: o ímpio faz o que quer, vive da maneira que quer, e parece que não tem nenhum mal na sua casa, não adoece, só vive ganhando dinheiro. E o crente? E ele chega a dizer assim: em vão eu tenho lavado as minhas vestes. Parece que não faz sentido eu ser fiel. Talvez nós já passamos por isso. Uma prova terrível. Tem tempo, irmão, que é uma coisa ruim em cima da outra. Já a gente olha o ímpio, bebe, farra, trai a mulher, é ladrão no trabalho, é defraudador, vive de mutreta e cambalacho, como a gente diz. Parece que ele não sofre nada. Asaf disse que quando ele olhou essas coisas, quando ele viu essas coisas, ele se tornou quase que um animal, bruto, sem sentido, sem perceber. Eu fiquei perturbado. Parecia que eu estava sendo afligido. O versículo 13 ele diz isso. Eles na verdade em vão têm purificado o meu coração, lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falaria assim: eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Eu fiquei perturbado, ele disse. Ele sentiu como que tivesse picadas nos seus rins. E tudo isso, irmãos, é sintomas de problemas de ansiedade. Aí ele disse assim, versículo de número 17, Salmo 73 e o versículo 17. Ele disse: até que eu entrei no templo, entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Certamente tu puseste em um lugar de escorregadios, tu os lançaste na destruição, como cai na desolação, quase num momento, ficando totalmente consumidos de terrores. Aí foi que ele entendeu que, apesar de estar vivendo em opressão, em dificuldade, ele estava sendo bem sucedido porque ele estava diante do Senhor. E às vezes a gente passa por isso, quando estamos enfrentando dificuldade, olhamos para o mundo e não aceitamos a condição que estamos vivendo.
não se inquietem com o que vocês devem comer ou vestir. Porque se os pardais comem sem trabalhar, e os lírios dos vales se vestem sem costurar, eu muito mais tenho cuidado de vocês. Vocês têm mais valor do que os pardais e têm mais valor do que os lírios dos vales. Confie em seu Deus. Ainda que o armário esteja vazio, ainda que esteja pouca roupa no guarda-roupa, ainda que as condições sejam poucas, confie no seu Deus. E não deixe que o seu coração se endureça por isso. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Diga como disse o salmista no Salmo 42. Quando as aflições vierem sobre você, diga a sua alma: por que estás abatida, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei diante da sua face. Por hoje está bom. Esses são os fatores que fazem com que nós endureçamos o coração. Mas o proverbista diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele são as saídas da vida. Que Deus nos dê graça. A gente termina semana que vem, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, queremos agradecer a Deus por esta oportunidade.